Olá pessoal, ainda sobre a sociedade, né? Mas é o nosso último vídeo a respeito desse tema, né? Na próxima aula a gente já vai falar sobre outro assunto. A gente vai finalizar aqui com a correção de vocês. Finalizar esse tema, né? Com a correção de vocês. E aí vocês vão abrir lá na página 43 e 44 para a gente poder fazer. Aí na primeira questão tinha o seguinte: segundo o texto, qual é a definição de sociedade? Copie. Aí lá no texto tem uma parte que é assim, ó. Que é justamente na primeira estrofe. É um conjunto de pessoas organizadas que seguem alguns padrões. Lembram das regras que eu falei? Os padrões são regras, né? Regras ou modelos. Regras como ter que usar farda, ter que esperar numa fila, ou padrões como modelos, tipo, tá todo mundo usando TikTok, isso é um padrão de modelo, né? Ou tá todo mundo usando um tipo de determinado de roupa. E cumprem regras adotadas por um grupo ou sistema, né? Então essa era a parte que vocês iriam colocar na primeira questão. Aí na segunda questão tinha: existe alguma diferença entre o conceito estabelecido no texto e a definição que você conhece? Não, né? Não é para resistir, visto que as sociedades elas se comportam, ser criadas, elas precisa ter pessoas e pessoas que cumpram essas regras, né? Porque sem as regras a sociedade não funciona. Foi aquilo que eu expliquei para vocês nos vídeos anteriores. Se não tiver regras, todo mundo vai poder fazer o que quer. E se todo mundo fizer o que quer, pode acarretar também a vir fazer coisas ruins e coisas que afetem diretamente as pessoas, né? As pessoas podem começar a fazer coisas que geram consequências para todo mundo, né? Isso também não é justiça. E justiça é um dos aspectos que regem também a sociedade, né? Na terceira questão tinha o seguinte: no trecho, regras adotadas por um grupo ou sistema. Podemos interpretar que isso aí é a mesma coisa de dizer que cada grupo com suas regras forma uma sociedade, né? Porque cada grupo com suas regras forma uma sociedade. Por exemplo, aqui na nossa sociedade, situada no Brasil, a gente tem um tipo específico de alimentação ou de costumes, né? Lá na China ou Japão, por exemplo, eles também têm um determinado tipo de alimentação e seguem determinados tipos de costumes. Por exemplo, uma coisa que rege a sociedade, uma regra que rege a sociedade lá da Ásia, Coreia, China, Brasil, esse povo, é que eles nunca entram em casa com chinelo, né? O chinelo que eles utilizam ficam na porta ou na sala e eles usam outro chinelo para usar em casa, porque a ideia que eles têm é que não pode trazer as coisas ruins do mundo de fora para dentro da sua casa, né? Então isso é uma regra deles, né? Eles têm uma chinela que eles podem andar na rua e ela fica lá na sala ou bem distante dos quartos da cozinha, e tem um chinelo para ficar dentro de casa. É diferente. Ah, tia, mas a gente também usa chinela havaiana em casa e talvez quando sai de rasteirinha, tênis, essas coisas. Mas a diferença é que o quê? Que mesmo quando a gente sai de tênis, a gente entra de tênis em casa com tudo e vai lá pro quarto, né? Tira o tênis lá no quarto. Eles não têm isso, né? Eles fazem isso lá na sala. Então, é uma regra da sociedade deles. Isso é só um exemplo, né? Existem várias outras, né? E aí, na quarta questão, vocês tinham uma estrofe que falava sobre como as atitudes das pessoas podem atingir os outros de modo direto. Então, a opção correta seria essa, o comportamento, que é a segunda quadradinho. O comportamento de uma pessoa afeta todos de maneira direta, né? Como eu expliquei ontem também, como é que funciona afetar as pessoas de maneira direta. Na quinta, vocês iriam sugerir algumas consequências de jogarmos lixo fora. De jogarmos lixo no chão, desculpa. E aí, uma consequência é porque o lixo, quando misturado com produtos orgânicos, com resto de comida, alumínio, aço, bateria de celular, casca de coisa e plástico, todo esse lixo misturado, ele gera o que chama o chorume. O chorume é uma coisa tóxica, né? Que ele pode descer para os rios e poluir toda a nossa água.
E ele também pode matar a natureza, né? Ele deixa o solo infértil e também pode gerar doenças na gente. Então, uma das consequências de jogar o lixo no chão, não estar no local adequado, é porque ele misturado com outras coisas, ele pode gerar isso, né? Nos rios, o lixo pode matar os animais, ele também pode matar os animais e acabar com a água, que é tão vital para o homem, né? Porque se o rio está poluído, não tem como a gente utilizar aquela água. Então, essas são as consequências e elas afetam a gente dessa outra maneira, né? Lembram que eu falei que eram 2 perguntas? Na 6ª questão, que também era pessoal, ele pedia para a gente dizer algumas atitudes que nós como cidadãos poderemos fazer, demonstrando sermos pessoas decentes, né? Eu listei aqui alguns, eu sei que vocês colocaram outras, mas se quiser complementar com essas ou alterar, vocês que sabem, né? Desde que não fuja muito ao conteúdo, a correção ela é extremamente aberta, né? Principalmente para essas questões pessoais. Então, a atitude é a atitude de uma pessoa decente cidadão, né? Cidadã. Jogar o lixo em um local adequado, Jogar o lixo em um local adequado. Fazer coleta seletiva, que seria separar o lixo, né? Colocar em locais adequados, tipo papel nos cantos de papel, vidro nos vidros, plástico no plástico, resto de comida na latinha de comida. Não furar filas, porque também as atitudes de um bom cidadão não se resumem a proteger a natureza, né? Mas a nossa convivência em sociedade. Não furar filas. Quando a gente estiver na sala de aula, aprender a escutar o colega para conseguir contribuir com aquilo que ele está dizendo ou refletir com aquilo que está dizendo, né? Quando a gente retornar, se Deus quiser, vocês vão vir com isso em mente. Respeitar os nossos pais, respeitar os nossos colegas, respeitar os idosos, respeitar os espaços para as pessoas com deficiência, né? Respeitar que existem as rampas, que precisa ter lugares com rampa para as pessoas cadeirantes, né? Precisam ter pessoas aptas a lidar com as pessoas surdas e cegas. E esses estabelecimentos precisam ter pessoas assim. Lembrem-se sempre também, a gente chama de pessoa com deficiência, não deficiente, porque quando você fala que a pessoa é deficiente, ela tem alguma inutilidade. E quando você fala que ela é uma pessoa com deficiência, é que ela é um todo e ela apresenta algumas dificuldades, né? Então tem muita diferença. Ela não é, a pessoa ser deficiente não resume ela, o ser dela, mas é uma condição. Por isso que a gente não diz que a pessoa é deficiente. Mas diz ser deficiente, ela é uma mulher, ou ela é um homem, ela é uma pessoa que anda, respira, fala como todo mundo. Por isso que a gente não pode dizer que ela é deficiente. Isso não resume ela. Ela é uma pessoa com deficiência, ou seja, ela é uma pessoa e apresenta alguma dificuldade. Por isso usem sempre o termo com deficiência e não deficiente. Não pactuar com a corrupção, né, com a injustiça, com mentiras, com roubo. E a 7ª questão é: o que você entende por um mundo que é um solo fecundo para toda a gente? É esperado que um solo que gere alimento e que beneficie a todos, né? O texto está um pouquinho errado, eu errei algumas expressões assim, porque eu só copio algumas ideias rápidas, porque eu sei que eu vou sempre falar mais. E aí, por isso que não está com a escrita totalmente correta aqui, tá bom, pessoal? Mas é esperado isso, né? Que um solo fecundo para toda a gente é um solo que beneficie todas as pessoas, né? Que ele possa gerar alimento. E é por isso que todo mundo tem que cuidar da natureza, né? E a 8ª questão também era pessoal. Eu vou expor as estrofes de vocês no próximo vídeo, pra gente dar uma olhadinha, tá bom? É isso, se ficou alguma dúvida na correção, vocês mandem mensagem, como sempre, tá bom? Mas aí, continuando a nossa aula de hoje, né, finalizei a correção,
Mas, continuando a nossa aula, a gente vai adentrar no outro gênero. O que são gêneros? São tipos e características que caracterizam os textos. Tia, como assim? Por exemplo, a gente sabe que é uma receita, isso é um gênero, é um exemplar de gênero, né? A gente sabe o que é um cartaz, a gente sabe o que é uma cartolina, o que é um panfleto, isso são gêneros, são suportes, né, em que se caracterizam várias formas de textos, né? Por exemplo, a Matilda é um romance, é um livro, é um gênero, o romance é um gênero. O conto do Caso da Vara é um conto, porque é um texto curto que traz um desfecho impressionante ou que gera alguma dúvida. E aí hoje a gente vai abordar o gênero cordel, né? Com o texto lá que estava na página 41 do livro de vocês de português, que era um cordel falando sobre a sociedade, né? E aí a gente agora vai expor algumas características do cordel. Eu já comecei falando que o cordel tem algumas rimas, né? Mas ele não segue os mesmos modelos dos cordéis, dos poemas ou de música, né? Ele é um pouco diferente, mas ele parece muito com os dois, porque a maioria dos cordéis também são cantados, né? E aí, a respeito da característica do cordel é assim: a literatura de cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente do interior nordestino, ou seja, né, o cordel é um gênero especificamente do Nordeste, né? Então é um gênero totalmente nosso, que seria um tipo de poema, um tipo de poesia que parece uma música, né? Ele é rimado e sempre apresenta alguma história da nossa terra. Os locais onde ela tem grande destaque são os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará, ou seja, todos da nossa área, né? No Brasil, a literatura de cordel adquiriu força no século XIX, sobretudo entre 1930 e 1960. Muitos escritores foram influenciados por este estilo, dos quais se destacam João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna, que é o escritor do Auto da Compadecida. Eu acredito que vocês conhecem, se não, perguntem aos pais de vocês que eles vão saber quem é. Então, papai e mamãe, Ariano Suassuna quem foi o autor de O Auto da Compadecida. Foi ele que escreveu o livro que deu base para o filme O Auto da Compadecida. E Guimarães Rosa e Patativa do Assaré, né, que é o nosso mais conhecido. Então, como eu já havia dito, né, ele é um gênero literário especificamente do Nordeste, ele apresenta rimas, ele parece uma música, né? Eu trouxe um cordel do Patativa do Assaré, que eu vou fazer a leitura aqui para que vocês possam conhecer, tá bom? Então, esse cordel é do Patativa do Assaré, que o nome do cordel é Sou Cabra da Peste. Ele é assim: eu sou de uma terra que o povo padece, mas nunca esmorece, procura vencer. Da terra dourada que a bela cabocla, de riso na boca, zomba no sofrer. Não nego meu sangue, não nego meu nome, olho pra fome e pergunto, o que há? Eu sou brasileiro, fio do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. Tem muita beleza minha boa terra, desde o vale à serra, da serra ao sertão. Por ela eu me acabo, dou a própria vida, é terra querida do meu coração. Meu berço adorado tem bravo vaqueiro e tem jangadeiro que domina o mar. Eu sou brasileiro, fio do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. Ceará valente que foi muito franco, ao guerreiro banco, soar e moreno. Terra estremecida, terra predileta do grande poeta Juvenal Galeno. Sou dos verde maré, da cor da esperança, que as águas balança pra lá e pra cá. Eu sou brasileiro, fio do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. Ninguém me desmente, pois é com certeza, quem é que vê beleza, quem quer ver beleza, vem ao Cariri. Minha terra amada, Piçu e mais ainda, a mulher mais linda que tem o Brasil. Terra da Jandaia, berço de Iracema, dona do poema de Zé de Alencar. Eu sou brasileiro, fio do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. Então, né, esse é um cordel muito conhecido do Patativa do Assaré. E aí ele fala do nosso belíssimo Ceará, né?
vocês puderam perceber que ele rima, né? E ele rima em estrofes diferentes. Lembram que eu falei das rimas, né? A palavra aí padece, na primeira estrofe, ela rima com nome Nordeste bem embaixo, né? Aqui, ó. Padece, nome Nordeste. Ceará rima com a, vencer com sofrer. Outra coisa muito interessante, além de toda a rima, e ele contar falar que no caso do Ceará, né? Em relação à escrita das palavras, né? Ah, tia, por exemplo, na palavra vencer, deveria ser um E e um R, né? Ah, tia, então tá errado? Não. Por quê? Porque existe ainda na língua portuguesa um termo que a gente chama de variação linguística, né? A variação linguística permite em que alguns contextos, em alguns aspectos, a gente possa escrever dessa forma. É errado? De forma nenhuma, né? Ela foge, a gente diz que ela é inadequada frente à língua padrão. O que seria a língua padrão? É a língua portuguesa que a gente chama de correta, né? Então, para a produção do poema, não está errado. Para a produção do cordel, aliás, desculpa, não está errado. Por quê? Porque é uma obra literária, né? Se é uma literatura, é considerado certo. Na literatura a gente pode se expressar da maneira que a gente quiser. E isso é muito importante, né? Quando ele escreve a palavra vencer, sofrer, com C cedilha ao invés de R, é porque ele quer espelhar, aproximar a escrita à fala, né? Como ele é do Nordeste, né? Ele fala vencer, sofrer, né? Não fala vencer, nem sofrer. E aí, por isso que quando a pessoa escreveu o cordel, foi justamente, ele utilizou essas palavras escritas dessa forma para poder aproximar a escrita com a fala. Ó, por exemplo, também, aqui na segunda estrofe, no terceiro verso, a terceira linha, ele tem, eu sou brasileiro, aqui ó, eu sou brasileiro, fio do Nordeste. Fio aqui é em relação com a palavra filho, né? Ele está falando de filho. Só que como ele fala dessa forma, por isso que ele escreveu desta maneira no cordel, porque ele quis expressar a forma de como ele falava. Brasileiro também, com acento circunflexo no lugar do i, né? Justamente porque se parece muito com a forma de como ele fala, e por isso não está errado, porque ele estava expressando a cultura dele, né? Por isso não é errado. Lembram que lá no grupo do WhatsApp eu digo, gente, vamos parar de corrigir os outros e tal, porque a nossa língua portuguesa, ela tem contextos de escrita. Como assim? Por exemplo, quando eu peço uma redação de para vocês, obviamente que eu vou ter que corrigir palavras incorretas, tipo quando vocês esquecem um S, quando vocês colocam VC ao invés de você, quando coloca PQ ao invés de porquê. Eu vou corrigir, obviamente, porque ali eu estou analisando a escrita de vocês, né? Ali é um momento, a redação ou a produção de texto é justamente para analisar a construção do texto, da ideia que vocês querem passar, e também a escrita, né, que é para justamente ajudar vocês a escreverem de acordo com a norma padrão, a língua padrão que é escrita no Brasil. No entanto, quando vocês ficam corrigindo os colegas lá nos grupos, que fala VC, também com TMB, tá errado. Sabe por quê? Não é para corrigir. Porque a rede social, ela permite que a gente possa falar daquela forma. Eu não vou aceitar que vocês escrevam daquela forma nos nossos textos. E isso tem que ficar bem claro. Na rede social, vocês podem falar dessa forma, de boa. E as coisas que eu corrigi lá no grupo foram erros de palavras, erros ortográficos, não foi a respeito das abreviações. Por exemplo, quando escreveram a palavra alguma com U no lugar de L, aí é minha função como professora corrigir vocês, nesse caso. Mas quando vocês escrevem VC, TMB e tal, essas coisas, vocês estão na rede social, vocês podem falar, é aceitável.
Por isso que a língua, a gente aprende contextos, e é aí que entra a variação linguística. Que a forma de como você fala, a forma de como você escreve, depende muito a quem você está dirigindo esse texto. Por exemplo, quando você está conversando com as suas colegas, suas amigas próximas, seus amigos próximos, você não tem preocupação da forma de como você vai falar. Você fala miga, fala olha, e aí, de forma bastante coloquial. Mas quando você vai se dirigir, por exemplo, ao diretor, o tio Adriano, ou os professores, você vai tentar falar de uma forma mais adequada possível, né? Então, a gente tem que ver em que momentos eu vou utilizar aquela fala, em que momentos eu vou utilizar aquela escrita. E isso não é errado, né? É corretíssimo, então é importantíssimo que vocês conheçam todas as variações linguísticas e conheçam também os locais em que vocês possam falar, tá bom? Espero que tenham compreendido a respeito dessa questão da variação, né? Em qualquer dúvida, vocês sabem que podem falar comigo. E aí também, voltando aqui para o texto, a palavra muita, que ele usa aqui, que é a palavra muita, né? Só que ele diz, tem muita beleza. Quando a gente fala rápido, é meio que o N é trocado pelo I. Aqui na outra estrofe, ele também utiliza vaqueiro, vaqueiro, né? Faltando o I, né? Porque a gente chama vaqueiro, né? A gente chama vaqueiro com ele, né? Na cultura dele. Na nossa também, algumas pessoas também falam. Outra palavra que ele também trocou, deixa eu dar uma olhadinha. A palavra, e tem jangadeiro que domina o mar. Aqui no caso é a palavra mar, né? Só que a gente não fala mar, a gente fala mar, normal. E tem jangadeiro que domina o mar. Então, foi uma das palavras também que ele fez essa mudança. Cor aqui, cor de esperança, ficou có. Fio do Nordeste apareceu de novo. Até a expressão cabra da peste. O que é o cabra da peste? São homens, né? Ele é uma forma também bem coloquial, especificamente do Nordeste, né? Não, cabra da peste. É uma expressão também nossa. Isso ele expressou no cordel. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Pissui, A palavra pissui é a palavra possui, né? Possui mais ainda. Mulher, Quantas vezes a gente chama de mulher, né? Ao invés de mulher? Então, pessoal, é isso aí, né? Essa troca, então, dele não é errada de forma nenhuma. É uma forma de expressar a nossa cultura, né? Porque muitas vezes a gente fala assim mesmo. E é um texto belíssimo, né? E se vocês puderem também, podem comentar, dizer o que acharam do texto, se acharam interessante, se não. E em relação à atividade de casa de vocês, essa daqui, De acordo com o que foi explicado, o cordel do Patativa do Assaré está escrito errado? Por quê? Então, eu quero que vocês me respondam essa pergunta. Podem escrever diretamente no Clipe Escola, que fica mais fácil, tá bom? Vocês digitam lá mesmo. Ou, se preferirem, podem escrever no caderno e tirar foto. Mas é muito mais prático se vocês escreverem no Clipe Escola mesmo a resposta, tá bom? E é isso, espero que tenham entendido. Se tiver ficado alguma dúvida, já sabem, né? Beijo, abraço, até a próxima.